Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Amigo. Esse é o podcast realizado pelo Amigos do Mercado, que é gravado aqui diretamente dos estúdios da Content Club e com o oferecimento da Aioros Studios. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Você que, por acaso, acidentalmente está vindo aqui pela primeira vez, vou me apresentar. Meu nome é Marcos Braga e eu estou sempre aqui trazendo as histórias de vida e de profissão de profissionais que a gente tanto admira no mercado de comunicação. E eu nunca falo sobre essas histórias sozinho. Eu estou sempre bem acompanhado, você deve ter visto aí na vinheta o Luciano Ottaviani. Só que é o seguinte, em alguns episódios especiais a gente recebe pessoas especiais. E hoje estamos aqui com o Leandro Veríssimo. Leandro, muito obrigado, viu, meu amigo? Eu agradeço o convite, Marquinhos. É que é uma honra sentar nessa cadeira aqui, a do Lu. Só que é uma responsabilidade, hein, meu? Uma honra e uma responsabilidade, isso mesmo. Não tão bonito quanto, mas vou tentar fazer aqui o... Puxa vida, o Luciano tá cada vez mais... O Luciano tá ficando fininho, cara. Tá lindão, cara. Tá lindão, né? Você tá lindo, cara. O Luciano está voando. Mas, Lê, o seguinte, cara, muito obrigado por você estar aqui. O Leandro é um dos caras que eu mais converso, cara. A gente gosta muito de conversar sobre a vida e tal. Eu falei, Leandro, você precisa estar lá comigo pra gente poder conversar com os nossos convidados. Né? E é isso que a gente veio fazer aqui. Você já assistiu alguns episódios, né? Já. Acompanho muito de perto o Amigos do Mercado e o Papo de Amigo. E agora chegou o momento de a gente perguntar o que a gente quiser para os nossos convidados. Boa, isso é um perigo, viu, meu? Você sabe, né? Das nossas conversas, quanto perigoso eu perguntando, né? Exatamente. Trouxe um cara bom de pergunta aqui. E o seguinte, de vocês, eu quero que vocês continuem aqui, tá? Então, vocês estão assistindo esse episódio, mas se inscreve no nosso canal, se inscreve lá favorite a gente nas redes sociais e caso você seja um profissional de comunicação, participe dos nossos grupos de WhatsApp. Nós temos 36 grupos. Você sabe que aumentou? Tá 36 agora, era 34 até pouco tempo atrás. Opção não falta, o cardápio é completo. Opção não falta. A gente abriu o grupo do Espírito Santo e abrimos o grupo de marketing de influência. Então agora são 36 grupos. Espetacular. Quero saber quando vai sair o primeiro grupo internacional, hein? Pois é. Cara, sabe que já tem amigos nossos fora do Brasil participando e é uma boa ideia, viu, Leandro? Vamos conversar mais. Conversar mais sobre isso. E é o seguinte, antes da gente começar o nosso papo, eu gosto sempre de trazer também dicas sobre outros episódios. A gente está no episódio número 103. Muitas histórias passaram por aqui. Vou recomendar 3. Me conta se você conhece, se você assistiu e tal. A gente está aqui, teve Alexandre Cardoso e Bruno Guerreiro. Né? Monstros. Cara, monstros. Inclusive, finalistas do Caboré. Da Altermark lá. Walter Zagari e Ângelo Sá, mais conhecido como JR. São os mitos do departamento de vendas, né? Tem mitos, cara. Esse aqui é um dos episódios antológicos, né? E outro aqui, Ivan Moré e Rafael Coca. Ivan, cara, famoso, meu. Famoso, apresentador foi apresentador do Globo Esporte. Sim, por muito tempo. Né? 3 episódios. Só que é o seguinte, assistam depois desse daqui, óbvio, porque vocês estão aqui. Fiquem porque vai ter coisa muito boa. E o seguinte... Não pule. Fala para as pessoas comentarem. Comentar é sempre importante, né? A gente sabe que... Pra que ficar dica lá? O pessoal acaba interagindo e também... Participar. E tem uma outra vantagem. A gente colabora para os próximos. Exatamente. Exatamente. Manda beijo. As pessoas querem receber beijos. O seguinte, Fernanda Monteiro, Lucas Alves, Amanda Rodrigues, entre outros, mandaram aqui comentários nos últimos episódios. Então, um beijo para vocês. E você que está aí assistindo a gente, faça o seu comentário. Você vê que eu tô jogando hoje no sacrifício, né, meu? Tô rouco, cara. Tá, vou te ajudar aqui, tá? Se precisar, você fala baixinho, eu repito a pergunta. Coisa, eu vou por mímica, você assume aí, meu. Né? Seguinte, já fizemos as apresentações aqui, agora vamos ao que interessa, falar dos nossos convidados. Né? Então, eu quero... Sabe qual que é o principal papel do co-hosting? Aplaudir, meu amigo. Então vamos receber com aplausos um amigo que já está para vir aqui há um tempo, um grande amigo. Por favor, vamos receber com aplausos Cristiano Tassinari. Palmas para o Cris. E aí, Cris, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Amigo, deu certo, hein? Pois é. A gente está tentando desde o episódio 50, cara. Tudo bem, meu? Tudo jóia, super obrigado aí pelo convite, é um prazer, uma honra estar sentado aqui nesse Papo de Amigo aqui. Pô, Cris, a gente é que agradece, cara, fico muito feliz em poder receber você aqui, a gente poder dividir as histórias, né? O Cris é um grande amigo de muito tempo, cara, e o seguinte, mas mesmo ele sendo um grande amigo, né, esta casa tem regras, Leandro. Esta casa tem regras. 103, cara, 103 episódios a gente pode chamar muita gente.
mas ainda tem mais do que 103 para chamar. Porque o mercado é grande, tem muita gente legal que a gente quer trazer aqui. Só que o Cris e todos os outros que sentaram ali tiveram a seguinte missão: só pode chamar um. É difícil, Neste momento, né, Cris, que deve conhecer mais de 16 pessoas nessa sua trajetória de 8 meses no mercado publicitário, né? Cris, como é que foi escolher essa pessoa e quem que você chamou para estar com a gente aqui? Assim, naturalmente eu entendi, aliás, eu optei, né, por traduzir o momento que eu ou nós estamos passando, né? Então nada mais justo do que ter chamado Richard Albanese. Palmas para o Richard Albanese. Richard, muito obrigado, meu amigo, por você estar aqui com a gente. Pô, um prazer demais estar aqui. Obrigado pelo convite. Cris, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, incrível. Pô, acompanho essa jornada desde o início aí, Amigos do Mercado. Então, assim, cara, é demais, desde quando Amigos do Mercado acontecia na varanda da minha casa. Eu fazia reunião com o Richard na varanda, lembra? Lembro, as paredes de tijolinho, cara. Exatamente. Parede de tijolinho lá. E eu falava, pô, onde você tá? Pô, tô na varanda. Caraca, demais. Exatamente. Pois é, desde essa época a gente vai poder falar muito aqui sobre as histórias de vocês, mas, cara, muito, muito feliz em recebê-los, inclusive, num momento tão interessante da vida de vocês, né? Vocês mais junto do que nunca. Sem dúvida. Né? A gente vai chegar aí, mas essa é uma parte da história que está um pouco para frente ali. A gente vai chegar nessa fase da história, mas muito obrigado por estarem aqui. Né? E Leandro, eu te fazer uma pergunta, cara. Sabe que esse podcast aqui é um podcast publicitário. Apesar da gente falar da conversa, das histórias da galera e tal, num podcast com publicitários, o que você acha que eu vou fazer agora? O merchan, né? O merchan, meu amigo. Adoro fazer merchan, porque olha a vantagem que eu tenho de fazer merchan. Eu só faço merchan dos meus amigos. No Amigos do Mercado eu só falo dos meus amigos. E hoje eu vou falar da empresa vou começar aqui falando sobre a empresa de 2 grandes amigos aqui. Tá? Quero começar falando pela casa. Né? Por favor, gente, coloca aí as imagens da Content Club, né? Porque, aliás, vocês 3 estão chegando na Content pela primeira vez aqui, né? Gostaram do que encontraram quando chegaram aqui? Espetacular. Né? Pô, bacana, moderno. Então, cara, a Content é muito legal. Só que é o seguinte, a Content ela nasce como uma agência de marketing de influência e acaba avançando para algo muito mais impactante. Hoje, quando a gente fala da Content aqui semanalmente no podcast Papo de Amigo, eu gosto sempre de ressaltar 4 grandes frentes de negócios da Content, a começar pelo marketing de influência. Né? Content influencer, que é o seguinte, marketing de influência é algo muito importante para as marcas, tá? Só que ele é muito importante, mas também é muito trabalhoso. É necessário você ter uma agência que seja especializada. Né? E é o trabalho da Content. Content há muito tempo, né? Uma das pioneiras aí no universo do marketing de influência, e você precisa de uma agência que te ajude a caminhar bem por esse caminho aí, porque o marketing de influência necessita de uma mão de obra profissionalizada. Então, vocês contem aí com os amigos da Content Club, porque eles são feras nesse assunto. E um outro assunto que eu queria enaltecer aqui é a Content Sports. Né? A gente sabe o quanto que o esporte une, né? O quanto que o esporte impacta, o quanto que o esporte move as pessoas. Né? Ultimamente, um dos títulos mais disputados no mercado publicitário, sabe qual que é? Da Copa de LED, meus amigos. Fala aí, se o esporte não move, Richard, o quanto que o esporte move as emoções. Sem dúvida. Quero ver, tem que jogar, hein? Isso aí. Falar sobre é fácil. Né? Ele vai. Eu vou. Contem comigo na Copa de LED. E aí, quando a gente fala, eu trouxe aqui o exemplo da Copa de LED, mas olha, as nossas conversas, né? Giram muitas vezes em torno do esporte. O esporte move, né? O esporte traz paixões, e você trabalhar sua marca junto com esse universo da paixão é muito legal. E a Content é especializada nisso. Inclusive, ela produz conteúdo com ex-atletas que sentam, inclusive, nessa cadeira aqui. Nossa cadeira aqui, muita gente bacana já apresentou seus podcasts daqui, né? E a Content é especializada em esportes. E também, quando a gente fala da Content Studio, aí sim é isso que a gente está vendo. Que hoje está aqui no formato de podcast, mas pode ter sofá, pode ter um monte de outros formatos
tal. Então, produção de conteúdo também em vídeo, como vocês estão vendo, com essa qualidade toda aqui, cara, Content é fera nesse negócio. Então, falem com eles e, para terminar, Content Social Hub, para levar sua mensagem com eficiência para o seu público correto. Então, eles fazem um trabalho ali, tanto de criação quanto de planejamento e distribuição do seu conteúdo. Ou seja, a Content está aí para ajudar você e a sua marca. Então, converse aí com o time do Ale Visconde, que ele é gente boa e certamente vai ter uma solução muito bacana para vocês, tá bom? Não esqueçam, Content Club. Content, obrigado, hein? Primeiro merchan entregue. Tô bom de merchan aí, ô Richard? Excelente, Tá bom? excelente. Fica- Ó a oportunidade, ó a oportunidade. Oportunidade aí, ô. É muito bacana. Eu ainda preciso fazer um da Shopper Action qualquer dia. Eu vou trazer o da Shopper Action para fazer aqui mesmo. Precisamos. Shopper Action também. Mas agora vamos falar dos patrocinadores do podcast. E eu vou falar enquanto a gente vê um vídeo. Vamos ver o vídeo da Aioros. Olha lá, dá uma olhada no trabalho da Aioros. A Aioros é a parceira de tecnologia do mercado publicitário que está aí para produzir essas intervenções em 3D, em out of home, mas também sensor de presença, inteligência artificial, gamificação. Quando você tem uma ideia muito maluca que você fala, putz, não sei se tecnologicamente ela fica em pé, conversa com o pessoal da Aioros, que eles vão com certeza ajudar muito vocês, né? Eles são sempre antenados em tudo que vem por aí. Inclusive, trouxeram muitas novidades lá do SXSW de Londres, né? Eles estão sempre envolvidos aí no que o mercado tem para poder te oferecer para que as ideias aconteçam. Porque às vezes a gente tem umas ideias muito malucas e a gente se trava, né, Leandro? Putz, mas será que dá? Será que dá para executar tal? Dá. Conversa com eles, porque eles são parceiros ótimos para poder desenrolar aí tudo que você tem de tecnologia. O Rafa, aliás, é um cara muito gente boa, já esteve aqui, assistam um episódio com ele e tá com uma ideia muito maluca aí de tecnologia, seja você veículo, seja agência, seja produtora tal, conversa lá com o pessoal da Aioros Studios. Beleza? Beleza? Entregue, meu amigo. Tá pago. Estão pagos os nossos... Pix recebido, né? Pix recebido, obrigado aí, galera. É o seguinte, se você quer que a gente fale aqui da sua empresa, manda um recado lá pra gente, que eu quero que você seja também um patrocinador aqui do nosso podcast, né? Agora, é o seguinte, a gente vai começar as nossas histórias. Só que é o seguinte, a gente é muito contador de história e tal, só que tem uma história que contaram pra gente. Tem histórias que aconteceram antes da nossa existência. E eu vou perguntar para o Cris. Cris, em algum momento alguém te contou uma história do contexto que o seu Paulo de Tarso conheceu a dona Sheila. Cara, o que te contaram sobre esta ocasião? Cara, reza a lenda que foi numa festa de Ano Novo no Rio de Janeiro, os dois gaúchos, aí namorando em Porto Alegre. E os dois estavam lá no Rio de Janeiro. Se encontraram no Rio. Se encontraram no Rio. E aí foi isso, né? E aí passaram a noite juntos, enfim, viram né, o sol nascer na praia. Aí né? é matador, né? Acho que naquela época dava ainda, né? Para ver o sol nascer na praia, né? E aí, enfim, estão casados até hoje, 50 e lá vai pedrada, né? Caramba, Cris. 53 anos de casados. Que legal. E aí voltam para Porto Alegre e seguem morando em Porto Alegre. Voltam para Porto Alegre, depois ficam noivos, se casam, ficam morando em Porto Alegre e aí depois se mudam para o Rio de Janeiro, já com 2 filhos, eu sendo o mais velho. Aí ficamos no Rio de Janeiro entre 9 e 10 anos, mais ou menos, e aí depois viemos para São Paulo, em novembro de 85. Que legal. E aí você chega na vida dos dois ali, depois de quanto tempo? Como que é essa Depois história de aí? 2 anos. 2 anos. Depois de 2 anos. Que legal, meu. Depois de 2 anos. E a sua infância, você passa ela por onde? Eu passo a infância no Rio, né? Saí de Porto Alegre muito pequeno, saí de Porto Alegre com 3 anos, então eu passo a minha infância no Rio, mas voltando sempre... Você é gaúcho, então? Sou gaúcho. Que beleza, hein? Não sabia que você era gaúcho. Sou gaúcho. Mas voltando sempre a Porto Alegre, né? Porque as duas famílias, tanto de pai quanto de mãe, são, né? Ainda moram lá em Porto Alegre, né? Então, assim, a infância é meio Rio, meio Porto Alegre, né? Seus pais trabalhavam com o quê? Como que é a história deles? Meu pai era vendedor, né? Ele trabalhava em Porto Alegre, ele trabalhou na Olivetti, trabalhou na Facite, né? Sempre nessa área, assim. E, por último, ele foi da IBM e aí que ele foi para o Rio, né? Ficou na IBM por 10 anos,
na área de vendas e nos últimos 5 ele trabalhou na área de comunicações, né? E aí ele saiu da IBM porque recebeu uma proposta para vir para São Paulo. Numa área nada a ver, uma área de biotecnologia. Caramba. Legal. Uma área de biotecnologia. Aí ele ficou nessa empresa por 2 anos. Aí um amigo dele, da IBM, dos Estados Unidos, fez uma proposta para eles montarem uma agência, né? Uma agência de promoções. E desde então, né, a gente chegou aqui em 85, 86, 87, acho que lá entre 87 e 88 aí ele abre a agência dele. E né? sua mãe trabalhava também? Trabalhava junto com ele. Trabalhava na empresa da família. Que legal. Né? Daí desde então eram né, sempre os dois. Que beleza, hein? Você vê, Leandro, a gente gosta muito de perguntar o trabalho dos pais, porque sempre acaba tendo alguma relação com o nosso futuro. A nossa inspiração vem disso, né? Influencia pra caramba. E às vezes não é uma influência tão direta, né? Passado 100 e tantos episódios, a gente tem até mostras estatísticas. Né? Boa parte dos profissionais do mercado de comunicação, os pais são educadores ou comerciantes. E quando a gente vê, fala assim, caramba, o nosso trabalho nada mais é do que uma mistura disso daí também. Exatamente, né? Cris, ainda sobre sobre a origem e tal, cara, como que era o Cristianinho, cara? Você criança, meu. Você era um menino... Cara, eu era doente, né? É o que dizem, né? Eu me lembro que o meu avô em Porto Alegre, ele tinha uma coleção de carrinhos de ferro, né? Puta, eu jogava aqueles carrinhos pela janela, né? Os meus pais contam que eu jogava os brinquedos da janela para ver eles se desmanchando lá embaixo. E aí subia o porteiro, né, com essas peças. Era muito levado. E outra, eu adorava morder, cara. Caramba. Né? No primeiro dia de escola, acho que foi lá na Lagoa, quando nós mudamos, passou um menino com uma testa grande, né? E a minha mãe estava me levando e falou, nossa, esse vai tomar uma dentada. Pensou se te visse, velho? Aí começaram... Se te visse com a testa desse tamanho. Aqui, né? Apetitosa, né? Mas, ó, parei quando eu mordi uma prima minha e ela me revidou. Caramba. Aí eu senti que doía, né? Você é mais velho. Mais quantos irmãos? Tem o Eduardo, que a nossa diferença é de 3 anos, e a caçula é a Michele, que a minha diferença para ela são 5 anos. Ah, boa. Duda eu conheço. Anos. Duda, grande amigo, deve estar assistindo a gente. Eu mando um beijo lá pro Duda. Lá. Beijo, Duda. Pra irmã também, senão. Beijo, Michele. Pra irmã Michele. Né? Então, a Shelly, né? Falar Michele é muito frio, né? A Shelly. Muito bom, muito bom. Cris, eu quero trazer agora aqui pro lado do Richard, também quero conhecer um pouco da origem do Richard. Né? Richard, é o seguinte, você também, em algum momento, né, te contaram uma história da ocasião, do contexto ali e tal, que o seu Wagner conhece a dona Alcione. Né? Que história que chegou para você, meu amigo? Primeiro, se ela ouvir isso aí, chamando ela de Dona Alcione, ela já tá fora do negócio. Mas, cara, eles conheceram muito cedo. Minha mãe tinha 18 anos, então, cara, mas minha mãe sempre foi muito pra frente, assim. Ela é totalmente diferenciada. Eu falo que, cara, a gente aí, né, ter ela como mãe, a referência é um privilégio. Eu conheci todos os aspectos, primeiro a história da sua mãe para depois conhecer você. Com certeza. Não tem como, né? E aí tudo que ela construiu, tudo que ela representa para milhares de pessoas e famílias, então é incrível. Mas minha mãe era muito jovem, conheceu meu pai, muito rápido. Eles se casaram. Minha mãe, né, que vocês estavam falando aí de muito cedo. Meu pai, nesse momento, acho que ele trabalhava em confecção. Minha mãe tinha uma confecção, só que meu pai começou lá atrás, né? O meu avô paterno era ferrador de cavalo, cara. Então, assim, meu pai nasceu assim uma vida super simples. Então, imagina, ele com 12, 13 anos, só lavava carro. Então, assim, uma história muito bonita, assim, onde ele foi, como ele conseguiu chegar. Minha mãe já era, desde pequena, muito pra frente. Foi para os Estados Unidos fazer intercâmbio naquela época. Acho que, se eu não me engano, com 13 anos, 14 anos, cara, um negócio que não existia fazer intercâmbio. Então, ela já foi que ela queria saber e falar inglês. Depois disso, voltou para o Brasil, né? E aí resolveu trabalhar com roupa, cara. Aí abriu uma confecção, vendeu a confecção. Então, minha mãe sempre estava muito, assim, muito para frente do tempo dela, com uma visão, assim, incrível. E aí eles se casaram para ter o Richard. Essa foi a verdade. Se separaram depois de 2 anos e, cara, são melhores amigos. Eu falo até hoje, isso daí é algo que eu falo para os meus amigos, né? Quando vai se separar, eu falo, se todo mundo casa para ficar juntos, mas assim, se você conseguir ter uma amizade
amizade real. E eu falo real mesmo, assim, meu, o tempo todo, pra tudo, eles são tipo irmãos, assim, não dá nem pra ter a relação que eles foram casados. Foi a melhor coisa que com certeza aconteceu. Então, pô, não convivi num lar de brigas, de nada, e eles, desde sempre, assim, muito próximos. Então, foi muito legal, né? Se foi pra ter um único projeto, foi um belo projeto, hein, meu amigo? Pô, foi nada, cara. Foi nada. Poderia ter sido melhor. E aí depois eu tenho 3 irmãos, aí já aproveitando, 3 irmãos por lado da minha mãe. Então, minhas irmãs gêmeas, Carol e Juliane, que é demais. Depois meu irmão Serginho, que é o mais novo por este lado. Aí eu tenho a Bianca por parte de pai, ele casou novamente. Aí teve a Bianca, cara, demais. E o Miguel, que é o meu irmão mais novo. E aí é incrível, porque meu pai estava com 60 anos, e aí falaram para ele, pô, você não pode mais, pô, você não vai ter mais filho. Que? Vou ter filho? Você acha que eu quero? E aí ele foi lá e tem meu irmão, nasce quando ele tinha 60 anos. Vagnão voando. Voando. Meu irmão tá com 17 anos, colocamos ele agora para trabalhar na Deled, tô super feliz. Que legal, cara. Tá lá, pô, começou a expedição, não sei o que, fazendo tudo. Então tá muito legal. Começou a estar na sala da diretoria, tá mandando todo mundo, olha como é que tá. Sim, Tá ralando, meu amigo. Tá ralando. Se for igual comigo, ele vai ralar bastante. Pô, com 12 anos eu já tava lá testando lâmpada, cara. Então, verdade, é algo que eu comecei muito cedo, né? Minha mãe sempre teve essa característica de, pô, incentivar. Eu fui muito mais bonzinho do que o Cris, eu não era assim tão arteiro como ele, eu não jogava carrinho Não queria morder as pessoas pela também. janela, assim, eu morava no 12º andar e eu cheguei a jogar bola de basquete, mas não era carrinhos do 12º andar, então eu também tinha essa coisa, algo em comum, acabei de descobrir aqui, você tá vendo? É verdade, né? Desafiando a lei da gravidade. Era só pra entender se ela quicava, eu queria saber se ela ia chegar de volta, voltava, né? se ela voltava até o 12º andar. Os prédios deles não estejam vendo esse episódio, né? Mas não, eu sempre tive essa coisa de fazer, de trabalhar muito cedo. Fui pra China com 13 anos, óbvio, acompanhando minha mãe, né? Sim. Então, na época da FLC. Caramba. Então, cara, era. E como que era você criança? Como que era o Richard criança? Cara, aprontava bem, cara. Eu tenho um primo, irmão meu, cara, a gente botava o terror, assim, de verdade. Na casa da minha avó era terrível. Eram as histórias assim que você fala, cara, não é possível. Mas óbvio, a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, né? E você era o moleque mais do esporte, mais da música, mais do videogame? Qual que era o seu rolê? Dos 12 pra frente, eu era o moleque que trabalhava. Assim, eu queria trabalhar desde cedo, que eu queria ter meu dinheiro ali. E eu trabalhava na Santa Ifigênia, então imagina, cara, eu ia de ônibus, trabalhar todos os dias à tarde. Pô, imagina hoje, eu falo, cara, imagina eu mandar meu filho de ônibus pra Santa Ifigênia. Minha mãe era maluca mesmo, e aí você vê o quanto que ela incentivava. Sim. E aí eu trabalhava... Em que região de São Paulo você morava? Em Genópolis. Aí saí de Genópolis, ia pra Santa Ifigênia, e aí trabalhava lá à tarde, eu era vendedor, comecei em todos os departamentos, mas aí depois onde eu mais gostava era ser vendedor, e aí era naquela época que você dava o númerozinho pra passar no caixa, né? E eu enchia meu bolso de número, eu via as cestinhas assim, eu só ia botando as cestinhas... para poder, no final, eu era o melhor vendedor do negócio. E aí ninguém podia falar, pô, ele não tá atendendo, né? Pô, os caras vão falar, pô, ele, né, café com leite, lá sei eu. Pô, ninguém vai falar, vai chegar lá, vai falar pro dono, ó, o cara não tá atendendo, o cliente só tá dando número, né? Já fala, né? É a tal conta cinzenta, né? E aí publicidade, né? Alguém te atendeu? Não, era só o que eu precisava saber. Não, e outra coisa também, isso é verdade. Eu ia lá no caixa e falava, ó, quando alguém passar, porque você pergunta, ó, tem algum vendedor te atendeu? Na época era muito assim, né? Aí algum vendedor te atendeu, eu falava, ó, não atendeu, dá o meu número. Não atendeu, não atendeu, cara, alguém é meu número. É tipo não assim, atendeu, entendeu? 14. Mas eu te falar que se você for em algumas lojas que tem de atacado, coisa assim, lá na região da 25, coisa assim, existe isso do Sim, número. Até hoje. Até hoje. Não, e é o que eu falo hoje, né? E aí, vindo pro nosso negócio, você imagina que eu sempre defendi que o ponto de venda é a decisão do cliente. Ponto. Sim. É real. Então, imagina que na hora que eu tava lá, o cara chegava e falava, pô, eu quero uma lâmpada X. Eu falava, cara, não, essa aqui é muito melhor, tem a Y. O cara levava a Y. Então, assim, o ponto de venda, né? O vendedor, ele sempre teve esse impacto muito grande. E aí, como a gente hoje não pode ter o vendedor um tempo todo nas lojas, a gente tem as telas. Sim. Que cumpre muito bem esse papel. Né? Isso aí. E como que era o trabalho dos seus pais quando você era criança, cara? Então, aí imagina que minha mãe fundou a FLC, né? Nesse momento ela já tinha fundado a FLC, foi para a China, né? Estava nos Estados Unidos, foi para a China e começou um negócio em 92 para 93. Então, imagina que logo que abriu a importação, um negócio assim totalmente fora
fora do tempo e foi incrível. E aí meu pai, ele foi trabalhar na FLC. Então é isso que eu falo. Imagina que a vida inteira trabalhou meu pai trabalhando com a minha mãe sem estarem casados. E minha mãe era casada com meu padrasto na época. E, cara, era um negócio assim absurdo. Que legal, que eu não, falava, bacana, cara, e aí você é. falava, como assim? Né? Mas é isso que ela consegue. Então por isso que eu falo, é tipo irmãos. E aí eu tive o prazer de trabalhar com meu pai a vida inteira. Ele dentro, né, da FLC, minha mãe. Então, assim, pô, foi um aprendizado tremendo. Mas não é porrada também o tempo todo. Sim. Né? Então foi direto. Até o dia que eu fui lá e resolvi abrir uma agência de publicidade. Cara, eu abri com 21 anos, mais ou menos. Eu falei, pô, saí da FLC, falei, trabalho muito, ganho pouco. Minha mãe trabalha pouco, ganha muito. Negociar lá seria aquela coisa meio que... Negociar calcione não é fácil. meio que aquela aumento história não, tal, tal. calma lá, não é possível. Só que eu saí porque é o seguinte, eu fazia publicidade e eu falei assim, se eu pegar a conta da FLC, naquela época ela gastava muito, investia muito no futebol, muito em OH. Sim. Tanto que patrocinava o gigantesco São Caetano. Exatamente, aí, tá lembrando. É isso aí. É isso aí. Quando ele jogou contra o Corinthians lá, todo mundo foi onde ficou super conhecido. Mas a gente patrocinava time, fazia muito futebol, muito bandeirantes, e a gente tinha a coisa de OH muito forte. Então já tinha essa coisa do OH. Então acho que por isso que a gente, quando você fala, tem as origens. Só que eu falava, cara, se eu pegar a conta da FLC, acabou. Então, resumindo a história, a FLC não me deu um folhetinho para eu fazer. Minha mãe sábia. Sem moleza. Sábia. Não, sábia. Muito. Né? Ela, tipo, ou seja, né? Pô, fui lá, rodei atrás do rabo, como todos empreendedores você ali acha que a montando FLC negócio. chegou fácil para mim, queridão? E aí mas foram 2 anos e meio, mais ou menos, e, pô, foi demais, assim, para eu aprender muito, e aí depois voltei para a FLC, e aí acabei assumindo aí o Brasil, direção comercial, etc, e já estava de outro tamanho e com outra experiência, né? Eu acho que isso daí foi fundamental para tudo que vinha pela frente. Daqui a pouquinho a gente vai chegar nessa fase aí. Quero trazer aqui novamente pro lado do Cris, porque que é o seguinte, você tava lá, né, meu, tranquilão, vivendo ali no Rio de Janeiro, né, já adolescente e tal. Que momento que a vida profissional bate a porta, cara? Você decide que você precisa arrumar uma graninha lá, ou alguém te dá um empurrão lá, o seu Paulo fala assim, ô, bonitão, tem que trabalhar, meu. Cara, assim, só em São Paulo. Né? Só é quando a gente mudou, né? Me lembro... não era exatamente esse o nome, né? Mas eu fui ser office boy de locadora, né? Então, enfim, sextas e segundas era temido, porque o pessoal ligava lá para pedir os filmes. Então, eu saía com umas baitas sacola, com as VHS, para poder entregar, né? O pessoal passar o final de semana e recolhia na segunda-feira, né? Então, tá rebobinada, né? Tipo assim, então você tá rebobinada, vai pagar multa. Vai pagar multa por se não rebobinar a fita. Depois, cara, eu me enveredei assim na área de confecção, né? Tive algumas. Mas né? ainda antes desse primeiro trampo, quando você tem o primeiro trabalho lá, cara, qual foi a primeira grana que você pegou na mão assim, que você lembra que você comprou alguma parada pra você? Falei assim, cara, a primeira coisa que eu comprei com o meu dinheiro foi o quê? Pra mim, eu não me lembro, cara. Eu me lembro que com o primeiro salário eu comprei um pacote de cigarro pra minha mãe. Começou bem, né? E um buquê de flores. Tá certo. Não façam essa associação, pelo amor de Deus. Mas só aí fazendo um parênteses, ela já parou de fumar. Já tem uns 40 anos, né? Mas você vê, esse daí eu me lembro exatamente, foi que eu gastei com o meu primeiro dinheiro. Caramba, hein? E aí da locadora você foi pra onde mesmo? Cara, aí da locadora... Cara, eu dava som em festa também, né? Aliás, eu comecei dando som em festa no Rio e aí... Quando eu mudei para São Paulo, eu continuei dando som em festa, DJ Tassinari, pega, hein, meu? E assim, a música sempre teve muito presente, assim. E aí teve esse lance aí da locadora. Eu não me recordo do que eu fiz logo na sequência. Pode ter sido a parte de dar som em festa. Depois eu enveredei pro lado da confecção, né? Sempre assim muito nichado. Então era uma confecção de camiseta de moto velocidade, motocross. Depois, né, tive no Havaí, passando o Ano Novo, fiquei encantado com as camisetas, né, que eu tinha visto lá. Comprei 10 modelos, trouxe, copiei tudo e aí montei uma confecção só de camisetas também, e aí que vendia em loja de mergulho, né? E aí já nesse período, os
os meus pais estavam com uma agência de promoções e faziam muita coisa para American Express, Óleo Castrol, IBM, né? E camiseta, assim, muita camiseta promocional, né? Então eles ligavam, preciso de tantas camisetas para IBM, preciso de tantas camisetas para óleo, né? E aí, assim, eu fiz muita coisa, sempre aí focado em promoções, né? Daí depois, cara, acho que... Chegou a fazer faculdade de publicidade? Não, professora? não, né? Fiz administração, né? E aí, por último, meu pai me chamou para trabalhar com ele, né? Ele já estava com a Office Shopping, né? Isso aí foi em 95 ou 96. E aí eu fui ser, naquela época, tinha o nome de executivo de shopping, né? Porque Office Shopping era uma empresa que fazia tanto a mídia indoor quanto as locações temporárias ali dos quiosques, adoção de estacionamento, feirão de veículos, etc. e tal. E cada shopping center tinha um executivo, né? Sei lá, teve 100 shoppings, né? E aí eu fui trabalhar lá no Shopping Jardim Sul. Aí fiquei lá 3 anos e aí, enfim, fui assumido outras funções. Em 99 ou 2000, né, aí eu assumi a empresa, né? Então essa é a trajetória. Né? E aí você se vê empreendedor com quantos anos? 17. Caramba, né? Que foi a época lá das confecções, né? E todas elas eu vendi, né? Cara, todas é bom elas... vendedor de empresa. Cara, eu tinha que saber disso aqui antes, hein, meu? Devia saber disso antes. Eu teria que ter tido esse conhecimento aqui, hein? Cara, meu Deus do céu, o cara montou o negócio, hein? Tava só esperando alguém comprar. Cara, dessa vez ninguém... de amigo primeiro. Não avisaram ele antes, olha lá. Não avisaram, só que dessa vez ele não vendeu, mas ele continua. Vai ficar aqui agora. E aí, quando que a mídia chega para você, cara? A publicidade, de fato, como a gente conhece aqui? A publicidade chega, né? Quando eu fui trabalhar na Office Shop, sim. Ela, né, fazia mídia indoor. E aí eu passei a transitar dentro desse mundo, né? E uma coisa que a gente gosta de explorar nesse início, quando a gente olha para os seus primeiros passos na publicidade, quem que você olhava e que você conseguia enxergar ali? Seja vendendo para essa pessoa, seja trabalhando junto com você e que hoje segue aqui conhecido por nós no mercado. Cara, algumas pessoas, né? Assim, eu me lembro que na época que eu ficava lá no Jardim Sul, a Lil Lara era agência. Então, o Jaques e o Luiz Lara eram muito presentes ali dentro do shopping, né? Eles davam muita atenção. E foi, assim, logo no 96 ou 97, que aí a agência era Lil Lara Propeg, se eu não me engano, né? E também o Sérgio Amado, porque logo não, mas... Depois, lá pelos anos 2000, né, a gente teve uma proximidade grande, tanto com o Daniel Simões quanto o Fábio. Eles trabalharam junto conosco, né? Então o Sérgio era muito presente. Tanto que o slogan da Office Shopping era inteligência e conteúdo de mídia em shopping centers. E essa frase foi dada pelo Sérgio. Caramba. Né? Num almoço ele falou, Office Shopping tem que ser assim. Ele falou e aí a gente adotou imediatamente esse de slogan, graça, né? isso daqui tem que usar, custa uma fortuna. Né? Aí, então, são esses dois, assim, que nesse bate-pronto, né, me veio assim na cabeça, né? Que legal. E o Duda já estava com você nessa? Como que é essa história? Não. Duda fez direito, fez pós, etc e tal. Ele era o estudioso da... Era. Sempre tem um, né? Aquele, né, dinheiro bem investido, que com 18 anos já estava na faculdade, né? Com 18 anos eu estava ali num supletivo. Mas era um DJ sensacional. Ele também entrou... ele foi ser estagiário na questão de escritório de advocacia, abriu junto com os amigos escritórios. E aí ele chegou na Office Shopping, sei lá, depois de 10 anos, né, que eu estava lá.
E aí ficou junto comigo, junto conosco até 2016, né? Que aí foi quando eu e ele saímos para empreender no que hoje, né, é a Retail Media. Que legal. Cris, deixa eu trazer agora novamente aqui pro lado do Richard. Richard, você dando seus primeiros passos ali profissionais, né? Qual foi a primeira grana que você viu sua ali, cara? Que você falou, putz, esse dinheiro aqui, um dinheiro que eu ganhei, eu vou comprar aqui um negocinho para mim. Cara, a primeira coisa que eu fiz foi meio que parecido, só que eu dei, acho que, se eu não me esqueço, um vaso para minha mãe lá de presente. Acho que essa coisa da mãe, olha que loucura, né? Você tem essa coisa de trazer em casa, tal, comprar algo. Acho que foi isso daí que eu lembro com 13 anos de idade, né? Então foi muito legal. Mas, cara, eu acho que depois, assim, no dia a dia, não tenho assim, algo que eu falo, puta, fui lá e comprei alguma coisa. Pô, talvez, não sei, acho que um computador, acho que naquela época que não tinha ainda, né? Então, depois então, algumas coisas aí. Eu lembro bem, cara, a primeira coisa que eu comprei foi um Nike, cara. A primeira coisa que eu comprei foi um Nike. Foi um Nike parcelado, não sei quantas vezes lá. Sabe o que foi o meu? Eu não lembro. Pizza. Porque o meu salário foi um ticket. Eu comprei a pizza para a família. Cara, você viu, essa história de ticket. Minha mãe trabalhava no Itaú. Cara, um ticket da minha mãe comprava quatro combos de McDonald's naquela época. Como o ticket valia, cara? Minha mãe tinha um ticket poderosíssimo lá no Itaú, cara. Lembro muito bem. Minha mãe quando chegava o ticket, ela dava uns 3 tickets pra mim lá, eu ficava rico, cara. Era rico com os 3 tickets da Dona Silvana. E aí, você dando os primeiros passos, quem são também as primeiras pessoas que você olha assim, né, e que hoje são reconhecidas no mercado? Então, no mercado de publicidade, que você começa muito, né? Porque você começa na indústria, então, assim, né? Exatamente. Então, assim, a minha referência, por mais que eu fiquei lá 2 anos e pouco com a agência, não foi a publicidade, foi muito pouco tempo. Então, eu fiquei muito distante desse mercado, né? Seu negócio era conhecer o cara da conhecer C&C. da China, né? Foi conhecer o chinês, né? Meu negócio foi estar lá muito ligado ao chinês, muito ligado à China. Pô, fui muito para a China. Então, praticamente aí 50 vezes, né? Então, essa primeira vez que você vai pra China, você vai com 13 anos, 13 né? anos. Acompanhando sua mãe lá e sim, tal. Depois, a época da FLC, as fábricas eram na China, né? Então, de 2 a 3 vezes, 2 vezes por ano, 1 a 2 vezes, depois 3. Na época da Deled, no começo, 3 vezes por ano. Então, a gente, cara, ia e sempre foi muito presentes no negócio de estar próximo do chinês, né? A FLC você tinha no Brasil inteiro, né? Distribuía para o Brasil inteiro. Distribuía para todo mundo, todos os home centers, para todos os varejistas alimentares, etc. E aí vem essa coisa do ponto de venda, né? Então a gente sempre defendeu muito. Então, e aí nesse momento que a FLC foi, né, que minha mãe tomou a decisão de vender a empresa por causa dos Amigos do Bem, da dedicação total dela, foi quando eu falei, pô, beleza, o que eu vou fazer? E aí foi onde que eu montei a Deled com todo o relacionamento e conhecimento que eu tinha de produção de produto. E aí eu falei, pô, não existe nenhuma marca de painel de LED. E aí naquele momento que eu falei, cara, não existe marca nenhuma, tanto que tá aí, né? Deled, né? Já fala o nome do produto. E aí a gente falou, pô, vou começar essa história. Não tinha, a gente tinha que ficar se explicando o que era. E aí foi onde a gente foi obrigado a ir para a área de shows, eventos, que fez a gente crescer. Então eram os grandes artistas, então desde o começo foi muito legal. Desde o começo você tem esse lance de você ser sinônimo de categoria, né? Porque eu, pelo lado do consumidor, te falo, cara, a FLC foi a primeira marca que coloca em casa, pelo menos, a mudança do padrão para a lâmpada eletrônica. Que até então, cara, era a lâmpada lá que queimava. Foi a primeira do Brasil, isso. E aí, na verdade, é o que você falou, a gente se inspira muito. Então imagina que eu cresci conseguir fazer uma marca FLC na frente da Philips e da Awesome. Olha só. Então você pensa mais nisso. Aí você fala, cara, como assim? E aí você pensa que quando a Deled começou, não existia Samsung, não existia LG, não existia ninguém falando de painel de LED. Na verdade, LG e Samsung fazem 4 anos, mundialmente falando, que entrou com painéis de LED. Caramba. Então, assim... E eles entraram para o small pitch, que é para a substituição da tela, que é dos videos. Então, tudo que a gente sempre falava, né, que era que ia acontecer, todo mundo, não, tal. E aí, hoje, o que a gente vive. Então, quando a gente vê as multinacionais, elas às vezes demoram um tempo até para o mercado estar aquecido. Sim. E aí, ou seja, a referência era essa. E aí todo mundo fala, cara, é maluco, como assim? Você acha que vai fazer uma marca de um negócio que tem, não tem? E aí a gente até hoje, não que a gente tenha feito, mas a gente continua aí trabalhando muito para conseguir mostrar, né, o diferencial e o que a gente vem entregando como tecnologia, que realmente a gente está muito à frente do que a gente acompanha do mercado. Você deu uma passada muito rápida, eu queria me aprofundar pelo menos um pouquinho na história do Amigos do Bem.
que, cara, Amigos do Bem é sensacional, né, cara? A coragem, enfim, da Alcione de se dedicar exclusivamente a isso, né? Queria que você contasse, enfim, rapidamente como que como surge, né, o Amigos do Bem e qual a mudança que acontece quando ela passa a se dedicar exclusivamente. Muito legal. Primeiro que começou em 93. Minha avó tem creches em São Paulo há mais de 60 anos e minha mãe sempre foi de ajudar. Eu falo que, né, tudo vai se ensinando. E aí você pega minha avó, que ensinou minha mãe, né, os irmãos, e aí você vê que hoje, né, a gente segue minha mãe, porque não tinha como ser diferente disso, né? Não é? E aí minha mãe, então, estava nas creches lá ajudando as crianças, e aí as mães das crianças falam: olha, Alcione, a miséria tá no sertão. Porque muita gente pergunta: pô, a Alcione é nordestina, ela vem de lá tal. Não, ela ouviu e ela falou: onde é o sertão? Onde que é isso? E ela pegou um grupo de amigos, e eu estava lá com 11 anos, fomos para o sertão a primeira vez, levando 4.000 cestas básicas na primeira viagem. E aí, depois que viu aquela realidade, foram 10 anos consecutivos, todo Natal e Ano Novo. Então, durante todo o Natal e Ano Novo, né, eu passei no sertão. E assim, junto com minha mãe, foi cada vez crescendo mais o trabalho. A gente chegava a entregar em 7 dias 40.000 cestas básicas, e era viagens em cima do caminhão, sem lugar para dormir, sem tomar banho. Cara, um negócio totalmente ali, aí toda a parte de alimentos, roupas, medicamentos, brinquedos para as crianças. Mas aí foi onde que minha mãe falou: pô, a gente passa na vida das pessoas, elas têm uma fé absurda, mas a gente não transforma elas, né? A gente transforma naquele momento. E aí, como que a gente vai transformar? E ela falou: pô, a gente precisa gerar emprego, a gente precisa trabalhar a educação. E aí foi onde construíram 4 cidades do bem, uma em cada localidade, estão os 3 estados, Alagoas, Pernambuco e Ceará. E aí ali ela falou: nós vamos construir centros de transformação, que é algo absurdo, gigantesco, onde que hoje são mais de 10.000 crianças todos os dias no centro de transformação, onde que a gente hoje tem diversas escolas, hoje atendimentos médicos, odontológicos, e mais de 2.000 funcionários, que aí ela falou: nós vamos plantar caju no meio do sertão, a maior plantação de caju de Pernambuco. E ela falou: nós vamos plantar caju, com um caju nós vamos colher, disso nós vamos ter a fábrica e nós vamos vender a castanha, né, para o mercado. E hoje a castanha dos Amigos do Bem é a mais vendida do Brasil, aí está em todas as redes, então está presente Carrefour, GPA, são os grandes parceiros dos Amigos do Bem, como distribuição e tantas outras redes. E aí com isso vai gerando emprego e trabalho, além de artesanato e outros trabalhos sociais. Então hoje o trabalho dos Amigos do Bem, ele abrange muitas áreas, né, hoje de atuação. Na verdade, é o que mais abrange hoje no Brasil, está entre os maiores projetos sociais. E, cara, aí ela não tinha como não se dedicar para isso. E cara, aí, ela é a maior empreendedora social do Brasil, cara. Sem dúvida. Cara, isso aí. Que... E aí, quando ela vendeu a empresa, foi para se dedicar 100%. Aí você imagina que ela podia estar em qualquer lugar do mundo. Sim. E ela passa todos os meses, 15 dias por mês no sertão, né? Então, assim, no meio do nada de Dona Maria. Então, é algo que a gente, às vezes, fala de fazer. Acho que nada é mais do que o nosso tempo e nossa dedicação. E ela tá lá no meio do nada. Inclusive, ela tá lá agora. Olha hoje, manda um beijo para ela ali. Minha mãe é demais. É incrível. Ela sabe. Então, e aí... e só que tudo isso é o que ela sempre fala, né? Ela não se faz sozinha. Sim. Hoje, os Amigos do Bem, acho que a grande característica também e a grande... o tamanho dele se deu muito pela quantidade de voluntários. Então, hoje são mais de 11.000 voluntários ativos. Quando a gente fala ativos, é que vão nos supermercados, fazem as arrecadações. Te vê lá com coletinho, exatamente. Então, isso é algo impressionante. E, infelizmente, os Amigos do Bem ele não têm o conhecimento da população. Então, ele é muito conhecido, né, pelas empresas, né, pelo C-Level, mas ele não é conhecido. Se eu falo assim, a gente passar ali embaixo e falar: pô, você conhece Amigos do Bem? Acho que eu já ouvi falar. Então, as pessoas não conhecem. Essa é uma dificuldade que a gente tem para levar para a pessoa física. Então é um trabalho que, né, as agências aí poderiam ajudar muito, os veículos de comunicação poderiam ajudar muito. A gente fez o ano passado algumas campanhas com o OH de levar os Amigos do Bem, colocar os Amigos do Bem. Então acho que a gente precisa mais desse tipo de movimentação para realmente, né, mostrar o nosso Brasil que ele não é a nossa realidade daqui, né? Todos nós somos muito privilegiados do que nós temos e muitas vezes a gente se esquece, né? A gente reclama e aí quando a gente vai pro sertão a gente vê a fé deles, a gente vê... Você vai perguntar, você vai entrar numa casa de taipa, vai perguntar como eles estão, eles não têm água e eles vão te falar: graças a Deus, tá tudo bem, e aí tendo Deus dentro deles mesmo. Então algo assim incrível, cara. Eu falo que é uma mudança de vida total. E aí o mais legal é quando a gente fala de poder transformar, né? Minha avó que foi lá, minha mãe e a gente, eu e meus irmãos, todos, né, apoiamos, obviamente. E aí meus filhos
fazem, né, hoje, até essa semana, eles foram 2 vezes de manhã lá nos Amigos do Bem. Então, assim, cara, você vê eles querendo ir, eles querendo fazer, eles querendo doar, já foram pro sertão. Então, eu falo que ter esse privilégio de ter essa realidade, né, também eu acho que cada vez mais nosso país, a gente às vezes fica preso nessa nossa bolha e esquece um pouquinho dos outros ali. Não, cara, é sensacional. Cara. Sabe que e tem uma curiosidade, né? Você vê como a marca é muito conhecida, viu, Richard? Porque, olha, a marca do Amigos do Mercado acaba sendo semelhante, né? Por conta da fonética e tal. E aí, eu vou lá e faço a minha assinatura do Propmark, né? Aí, beleza, assinei o Propmark. Aí, quando chegou o meu primeiro Propmark, o nome da empresa veio errado. E eu nunca corrigi. A minha assinatura de casa vem como Amigos do Bem. Não sei sério? Veio como Amigos do Bem lá, assinatura nossa, Amigos do Mercado e tal. Amigos do Bem, eu falei assim, eu não vou corrigir não, deixa eu vir assim, tá tudo bem. É porque alguém, era um nome que devia estar mais fresco na cabeça ali, alguém que estava sinalizando veio como Amigos do Bem. Né? E poderia e deveria ser mais conhecida, principalmente no que faz, né? Na amplitude do que faz. Você falando aqui, sim, eu já não sabia dessa profundidade toda, né? O que vem mais à minha cabeça é o trabalho dentro dos supermercados lá e todas as expedições pro sertão. Pro sertão. Mas a atuação no sertão... É absurdo. Não, cara... Fica o convite aqui, hein? Sim. Não, mas é verdade. Você tá falando... Quando você estava falando, eu falei assim, puxa vida, né? Não tive ainda essa experiência, né? De ir ao sertão numa jornada dessa. Você vai adorar. Quero combinar com você pra gente fazer. Os dois, né, Cris? Né? Vamos, Cris. Vamos junto, Cris. Bora. Fechou. Aqui um spoilerzinho, né? A esposa do Cris é de Pernambuco, então... Aí, ó. Eu tô junto também, tá? Então, vamos nessa. Né? E aí, beleza. Aí você vai lá, né? FLC, e aí você começa a empreender na Deled. Quando é que vem esse estalo? Fala assim, putz, vamos fazer essa mudança. Foi exatamente quando né, minha mãe teve a conversa com a gente, falou, pô, eu vou vender a empresa. E aí eu falei, pô, né, qual a relação com o produto? Primeiro foi essa relação entre lâmpada e LED, e a gente já estava com as fábricas de LED, né, de lâmpada de LED, não conhecia nada de painel de LED. E eu falei, cara, nós vamos desenvolver o melhor produto, nós vamos fabricar o produto e nós vamos vender o produto. Era isso que a gente queria. E começamos. Só que a gente só esqueceu que não tinha mercado ainda. Não tinha. Então ainda era explicar muito. O que era. Tinha que explicar. E aí a gente viu que o mercado que tinha eram os grandes artistas. Então nosso primeiro cliente foi o Chitãozinho Chororó. E aí, quando a gente começou com o Chitãozinho Chororó, a gente começou a fazer a turnê dele, viajar com ele, fazer tudo. Caramba. E aí, naquele momento, depois foi a Cláudia Leite, assim. E aí foi indo. Mas, cara, deu uma experiência pra gente absurda. Foi o que nos possibilitou chegar até aqui e alguém falar assim, cara, eu preciso instalar um LED amanhã desse jeito. Cara, esquece. Cara, quem faz evento faz tudo. E aí, mesmo assim, a gente acreditava muito na instalação fixa. Pra você ter ideia, em 2012, a gente fazendo o Salão do Automóvel, que naquela época era muito forte, sim, inclusive está voltando esse ano, a gente fabricou um produto né, que é os pixels, né, de milímetros, 2,5 milímetros. É o produto que a gente vende hoje e muitas fábricas, para você ter ideia, as maiores fábricas do mundo começaram a fazer esse produto em 2014, 2013. Então a gente, dentro das nossas fábricas, já estava muito à frente em desenvolvimento de produto. Então às vezes a pessoa fala, a LED vai lá. Cara, é muito pelo contrário, porque a nossa base sempre foi fabricação, porque a gente teve a base da FLC. Claro, se a gente não tivesse essa base, seria totalmente diferente. Então acho que um grande know-how nosso é essa expertise de China, esse acompanhamento de produto. Só que a gente, ao mesmo tempo, quando começou a Deled, a gente sempre acreditava no ponto de venda. E aí, a dona Alcione, visionária, essa daí, mãe, essa aqui vai para você. Você falava o quê? Coloca os painéis dentro do supermercado e venda mídia. E aí, naquela hora, isso. Em 2011, ela falava isso. E ela falava, coloca lá e vende para as marcas. Não era nem mídia, né? Naquela época era para os trades. Porque imagina que na FLC a gente fazia isso. A gente investia muito no ponto de venda. Então a gente sabia o quanto que era o poder do ponto de venda. E aí naquele momento a gente pegou a primeira rede que a gente colocou, foi o da Avó. Aí a gente colocou lá painel de LED logo na entrada e aí naquele momento, imagina que deu tudo errado, obviamente, porque não era ainda o momento. A verba que vinha era pro tabloide, era pro jornalzinho, era pro carrinho, era não sei o quê, misturava tudo. Enfim, a gente também nem vendia, não sabia vender, era para falar meio com as marcas, era para ele vender. Enfim,
Mas não foi era o experiência- momento, não, mas a mas experiência foi lá válida. atrás. Então, quando a gente fez essa experiência, depois fomos embora e continuamos o nosso caminho, tentando falar, pô, o que existe de mercado, como que vem. E aí o primeiro mercado que existiu foi o primeiro cliente grande da Delete, foi em 2012, foi a Elemídia. E aí, naquele momento, a gente conseguiu fazer 5 shoppings, a primeira instalação de shopping center do Brasil. E aí a gente instalou Vila Lobos, painel dupla face, pendurado, foi um super desafio. Aí a gente depois fomos para Multiplan e aí começou a instalar em muitos shoppings, né? Aí começamos a entrar muito forte. Depois varejo, aí foi indo, mas sempre tendo as duas pontas, né? Eventos e instalação fixa. Então foi um caminho aí longo, até que a gente resolveu fazer todas as adequações e mudanças necessárias para a entrega de solução. Cara, imagino, cara, o impacto visual que é ver você ver a realização dessas coisas, né? Porque deve nascer você indo para Xangai, você indo para Times Square, vendo tudo aquilo lá, fala assim, puxa, né? Que bom, imagina se a gente fizesse. É você dar o start com Chitãozinho e Chororó, numa mega estrutura, né? E que cada vez mais você é impactado por coisas que você fala assim, cara, olha onde a gente chegou. Né? Porque se impressiona a gente. Eu lembro quando eu fui no Allianz, quando eu vejo aquele anel do Allianz, né? Eu falo assim, cara, olha o tamanho desse negócio. 750 metros ali. Puta merda, olha isso. Quadrados. Né? Quais foram momentos assim que você pode dizer que você se sentiu impactado pelo que você entregou? Que você olhou o tamanho daquilo e falou assim, cara, deixa eu segurar para não chorar aqui, porque senão a galera vai ficar com vergonha. Eu falo assim, a gente tem um privilégio do nosso produto ele ser de alto impacto. Porque ele é um negócio dual, né? Ele é dual. E ele gera experiência. Então, eu acho que é o que a gente sempre defende muito, é gerar experiência e alto impacto. Cara, todos os nossos projetos, e é impressionante, pode pegar a empresa gigantesca, ela quer ir lá, ela quer ver e ela se impacta. Eu brinco que é igual a gente aí, quando a gente vai montar o nosso home theater, você bota lá a TV, na hora que você liga a tua televisão, você, cara, olha essa imagem, né? Agora, imagina isso daí no tamanho que é e dentro de um projeto, de uma realização. Então, a gente fica extremamente feliz. Eu falo que isso é algo absurdo. Quando por exemplo, o maior projeto que a gente tinha feito foi o DVD da Cláudia Leite, onde que era uma tela assim gigante. Naquele momento não existia nada perto do que a gente estava fazendo. E aí era um portão que tinha que abrir, assim, um desafio. Cara, quando eu vi aquilo pronto, eu falei, cara, não acredito que a gente fez isso. E aí, assim, a gente foi indo em vários projetos nossos, projetos de shopping, começaram a ter os projetos icônicos. E aí aquela coisa que você se impacta demais com o visual, né? E aí, pô, não compara, né? Quando você vê o impacto do LED, o que ele gera, como que ele gera, enfim, é vibrante. Eu falo sempre na Deled, né? A gente tem essa questão de trabalhar com o que a gente ama e conseguir, né, ter essa sensibilidade do cliente de ele olhar aquilo e falar, meu, olha isso. O efeito wall é o tempo todo. Então é muito legal. Cara, eu amo o que eu faço. É algo assim impressionante. Não, e é impactante. E o mundo segue te provocando, né? Porque você vai criando as coisas, de repente em Las Vegas nasce uma bola de basquete gigantesca. Nossa, assim, puta, olha aquilo lá, cara. Não, vai dando vontade de fazer tudo. Vai dando vontade, né? de fazer tudo, né? É interessante que quem tá por trás tem que acompanhar também, né? Pra poder fazer uma entrega espetacular, fazer esse wall. É só os amigos do mercado, publicitários, nos mandar mais verba que a gente vai conseguir fazer. É assim que funciona, entendeu? Meus amiguinhos. É só tendo mais verba, a gente você vai só conseguir precisa fazer sonhar tudo. e bancar. O resto ele resolve. A gente executa. Exatamente. Cris, quero trazer aqui para o seu lado, agora tentando trazer um lado mais humano junto com o desenvolvimento aí do seu como empreendedor. Em que momento que você casa, você tem filho e a coisa da retail vai acontecendo? Eu sou casado pela segunda vez, né? Casei muito novo, com 24 anos, e aí logo depois me separei. E tô casado agora há 25 anos, né? E tenho um filho de 22, né? Manda beijo lá, 25 anos você quer mandar beijo. Não, ela vai ficar brava, velho. Um beijo, Perla. E aí a gente tem o nosso filho, né, o Caio, 22 anos. A Retail nasce, eu e meu irmão, a gente fez uma viagem para Barcelona e a gente viu, eu só não vou dar nome aqui para não dar ibope, mas a gente viu numa grande rede de hipermercados um painel de uma grande empresa de OH no acesso, né? A tela ficava, era um
era quase um mobiliário urbano, era uma coisa... Não, era um mobiliário urbano, tinha 1,20 por 1,80, né? Então era um MUB. E estava antes dos caixas, né? Antes de entrar ali no salão de vendas. E como office shopping, a gente já tinha um contrato junto ao Grupo Pão de Açúcar, porque nós fazíamos a mídia interna deles, a mídia estática, né? Então, quando aí nós voltamos, eu aí fui visitar um amigo meu, Dario Goda, que era o diretor de desenvolvimento da Clear, e falei, Dario, olha só, né? A gente viu isso e acho que dá para fazer no Pão de Açúcar. Aí ele falou, pô, legal, mas tem que ser digital. Ah, porque era backlight, tá? Lá era backlight. Ele falou, cara, tem que ser digital. Você imagina você num domingo à noite você ir trocando um circuito dentro do Pão de Açúcar. 200 lojas em São Paulo, você não vai conseguir. Isso tem que ser digital. E aí, o digital, né, era extremamente caro. LED, nem aí pensar, totalmente proibitivo na nossa cabeça, né? Aí a gente falou o seguinte, bom, a gente ou vai atrás de um investidor ou fecha o contrato junto com o Pão de Açúcar. O que nós vamos fazer primeiro? A gente resolveu que fechar o contrato com o Pão de Açúcar era mais fácil para conseguir um investidor e não o contrário. Aí fomos lá, né? Estive lá, né, no Pão de Açúcar, falei assim, a gente quer botar isso, é o digital, etc e tal, fazer em todas as lojas. E aí a gente assinou um contrato. Com esse contrato, a gente foi atrás de um investidor, porque era muito caro fazer. Capex disso, né? O Capex era muito alto. Aí, enfim, várias rodadas, reuniões, etc e tal, achamos um investidor que efetivamente... né, a gente fez um plano de negócios muito mal feito, cara. Mas, enfim, colou, né? E investiu. E a gente colocou umas telas de 65, que naquela época a gente teve que importar, não tinha aqui. Então, enfim. E aí a gente começou, né? Então, o Grupo Pão de Açúcar, que está conosco até hoje, foi nosso primeiro, né, grande parceiro, e aí depois, enfim, a gente seguiu para outras redes, né? Então, é uma história legal, né? E enquanto tamanho de empresa, como no seu momento ali de maior impacto, de maior equipe, você tinha quantas pessoas com você ali? Quando a gente começou, a gente tinha 14 posições, né? Depois aí nós ficamos 17, 18, 19, 20, veio a pandemia. 2 meses com faturamento zero. E aí a gente já estava com 20 e poucas posições. A gente pensou que fosse quebrar, etc e tal, mas a gente segurou 2 meses, né? Mas ela estava em casa, né? A gente foi para casa dia 16 de março. Lembro bem. Abril e maio a gente não faturou nada, porque o pessoal que já tinha comprado campanha cancelou, né? E aí depois começou. Aí a rua fechou, né? Shopping fechou, os aeroportos fecharam, todo mundo correndo para comprar papel higiênico, lembra? Sim. Não sei porquê, mas o que ficou? Postos de combustível, farmácias e os supermercados. E de repente a verba começou a migrar violentamente. Sim, que era o único lugar que as pessoas para o podiam ir. supermercado, né? E aí, enfim, a gente dobrou de tamanho de 20 para 21, 21 para 22, né? Tivemos uns percalços aí no meio do caminho, e esse ano, 25, a gente, enfim, tem uma nova história, né? A gente se reinventa, a Deled entra nessa operação, o Richard adquire, né? Porque eu vou te falar uma coisa, quando você tem um carro, você vai lá, vê a tabela FIP, né, e vende ele, né? Eu acho um comprador lá. Como que é vender uma empresa, hein, Cris? É um trabalhão, hein, meu? Cara, eu vou te falar o seguinte, parece meio óbvio, mas é vender para a pessoa certa, né? E vender empresa é difícil, porque você tem, quando aí você é o fundador, você tem um intangível, né?
que... Você colocando preço em algo que... né? Assim, e aí você fala, poxa, mas se ele aceitou aquele preço, então eu vendi barato, né? Então, quer dizer, uma série de fatores. Mas, assim, é fundamental vender para a pessoa certa, né? Eu aí, ao longo desses anos, eu já tive vários sócios, né? Sócios muito bons, né? Dentre eles o próprio Marco Antônio, né? Que era da Plus Media, né? Que depois foi Posterscope, que é um parceiraço nosso. E tive sócios muito ruins também, né? E que já se demonstraram ruins já nas primeiras semanas, né? Assim, é uma coisa incrível, né? Então, como vender empresa, você tem um número lá, né? Mas é complicado, né? E uma coisa que foi curioso nessa negociação junto ao Richard, que em nenhum momento ele quis depreciar o negócio para pagar menos ou menos do que possivelmente valeria, ou etc e tal, né? Isso foi... Não é que foi estranho, né? Isso foi o mais bacana disso tudo, porque, assim, falou, cara, vamos construir uma nova história. Sim. E vamos dar sequência e vamos fazer acontecer de uma maneira que eu acho que você não tem ideia, né? Putz, isso motivou, né, cara? Assim, um tesão absurdo, né? Já conheci o Richard, né, mas não com essa proximidade, né? Sim. E eu pensava, pô, se ele é filho da Alcione que faz o bem, ele deve ser do bem, cara. Sim. Né? Porque ele nunca foi meu amigo, né? A gente sempre se encontrou profissionalmente, né? E aí isso meio que me norteou, tanto eu quanto, né, o meu irmão, com uma segurança, sabe? E, cara, de peito aberto, óbvio, né? Você está vendendo uma empresa, você tem que falar a verdade. Mas você floreia, você... Sim, sim. Né? Cara, e ali foi de peito aberto. Falou assim, ó, se ele quiser mesmo, né? Cara, ó, é isso. Tá aqui, etc e tal. Ele, vambora. Porque, assim, né? Até pegando um pouco da fala dele, né? A Deled hoje, ela faz tudo, né? Então, Deled comprou uma empresa que faz a estrutura, né? Tem o LED, né? Faz o monitoramento, faz o gerenciamento, faz a criação, comprou a Invian, né? Então, ou seja, trouxe a tecnologia para dentro de casa, tem um monte de contrato com... Cara, uma porrada de varejistas, né, de vários segmentos, Matcom, alimentar, enfim, farma. Assim, a empresa e a Light entregava quase que a solução completa. Ela só não monetizava. Cara, com a Retail Media esse círculo fechou. Né? Sim, sim. Da mídia tá exato, no dia a né? dia de vocês desde sempre e tal. Exato. Então, assim, hoje, assim, o grupo faz exatamente tudo, né? Tudo. E eu, assim, extremamente contente, extremamente feliz de fazer parte dessa história, né? De ter tido, naturalmente, a oportunidade de continuar, né? Foi um convite, né, que o Richard fez. E, cara, assim, a gente está num momento de construção, né? E tá demais, cara. Eu quero até ouvir, demais, cara. Eu quero ouvir a versão do Richard dessa história. Porque, Richard, é o seguinte, se eu for te vender meu apartamento, eu vou te falar o seguinte, assim, ó, Richard, ó, o metro quadrado lá em São Caetano é tanto, tem tantos metros lá tal, temos uma referência muito mais simples para conversa, né? Comprar uma empresa é outro bicho, né? Sim. Né? Nessa sua jornada de empreendedorismo, não sei se a Retail foi a primeira, acredito até que não, né? Como que é essa sua experiência da compra de uma empresa? A primeira que a gente comprou, assim, né, sem contar, às vezes você compra um desenvolvedor de software, alguma coisa pequena, mas assim, a primeira empresa foi a Fase, uma empresa de 35 anos que acabava fazendo todas as estruturas lá atrás. Os primeiros painéis de LED do Brasil, primeiros painéis, ele era uma empresa de publicidade, era uma exibidora que depois começou a montar a estrutura metálica e era o meu maior fornecedor. Então imagina que era o meu maior fornecedor, era o melhor, e aí a gente tomou a decisão de que a gente precisava ter estrutura metálica para dentro de casa, porque isso aí ia mudar a nossa agilidade, nossa garantia. Então a gente falou, cara, isso é game change, porque não existe um painel de LED sem estrutura metálica, sem você ter a fixação, acabamento, etc. Infraestrutura, tudo. E aí,
quando a gente foi comprar a fase, a primeira coisa, o seu Orlando, o fundador, eu fui e falei, seu Orlando, eu vou montar uma empresa de estrutura metálica, mas antes de eu montar, eu quero te fazer uma proposta. Eu quero comprar parte da fase, porque não fazia sentido nenhum ele não tá no negócio, uma vez que ele que sabe tudo, então não adianta. Eu falei, você continua. Aí o seu Orlando foi, não estava pensando em vender, não tá. Aí eu falei, seu Orlando, pô, pensa, não sei o quê, tá, faz sentido. Aí ele voltou, ele falou, Richard, eu vendo, mas só se for tudo. Eu falei, por que tudo, seu Orlando? Não adianta. Não adianta, você é muito acelerado. Não quero, não sei o quê, papá, você tá muito para frente. Aí eu peguei e falei assim, não, então vamos fazer o seguinte, eu compro tudo, mas você vai ficar comprometido comigo 2 anos. E, enfim, fazem 3 anos e meio, o seu Orlando continua lá. Continua lá o seu Orlando. E aí o mais legal que eu falei para ele, seu Orlando, é o seguinte, ó, eu vou te falar uma coisa, não vai mudar nada. A fase do jeito que ela era, ela vai continuar sendo e etc. E aí tá aí há 3 anos a fase idêntica, ele tocando, ele fazendo tudo, todo com o time da fase. Então a gente é muito feliz nisso. Então foi a primeira experiência que a gente teve. Já acertou de primeira. Acerteiro, e é o que eu falo, a gente quer pessoas do bem do nosso lado, né? E o seu Orlando, e aí todo o time é incrível. Aí depois disso, a gente trouxe para dentro de casa. Aí foi a Invian, e aí foi, né, depois foi a maior aquisição que a gente fez até então, porque a gente trouxe para dentro 13 sistemas proprietários, a gente começou, aí tem o Kelson, que, cara, é uma máquina, e a gente falou, putz, como vamos fazer? Muito presente na América Latina, e já era um deal muito mais complexo, principalmente porque a gente não sabia as leis de fora, uma empresa do Peru, tendo empresa no Brasil, no Peru, fora, atendendo todos os países da América Latina. Cara, a gente falou, é um negócio, e outra, tecnologia, a parte de sistema não era minha área, então também era outro ponto de entender esse modelo de negócio, mas foi muito legal. Trouxemos o Kelso, também mantendo ele dentro do negócio, que aí sim, cara, não fazia sentido nenhum. E aí ele veio para ajudar a gente a acelerar tudo que a gente vem fazendo. E aí veio a Retail Media, que fazia total sentido, né? E aí, por que fazia? Exatamente pelo que o Cris falou. Imagina que a gente está falando de vender mídia para o varejo, né? E aí eu acho que o grande ponto para a Deled, para o mercado inteiro, foi, como que a gente vende sem entrar no OH, porque a gente não quer ser concorrente dos nossos clientes, né? Exatamente. Porque, hoje quando você fornece praticamente para todas as empresas de Media Out of Home, né? E aí você passa a vender mídia, né? Como é que você conta essa história para os seus clientes? Então, esse aí eu acho que é o grande desafio e a grande decisão, né, de se transformar em mídia, né? Primeiro a gente tinha o contrato do Carrefour em 21. E a gente fez lá junto, né, inclusive com a ANEEL naquele momento, a gente fez toda a instalação, depois a gente continuou no contrato. E aí o Carrefour chegou no ano passado, em março do ano passado, e falou pra gente, né, assim, a Unlimitail, que era quem assumiu, né, que super empresa, nosso parceiraço, eles assumiram e falaram a gente, cara, não vai continuar. E aí, assim, aquela história, não é mais um modelo de locação, você tem que se remunerar. E aí a gente falou, como que a gente vai fazer isso? A gente ofereceu para o mercado. Então, antes de qualquer coisa, a gente falou com os nossos clientes, quem quer, como vai fazer. E aí a gente tomou a decisão, naquele momento, de montar um time comercial para vender única e exclusivamente os ativos de Carrefour. Naquele momento, recebo uma mensagem do Cris, que ele fala assim, então agora vocês vão vender mídia no varejo, são nossos concorrentes, porque a gente queria fornecer para ele, né? E aí eu falo, olha, não, hoje nós estamos, devido ao nosso contrato no Carrefour, a gente está vendendo Carrefour, porém, não posso te garantir que não vamos seguir com esse modelo. A gente já foi sincero no primeiro dia. Claro. E aí a gente entendeu que para nosso negócio e a nossa visão lá atrás era, a gente tem e acredita muito no ponto de venda. E ele não é concorrente do H, né? Por mais que ele tenha uma sinergia muito grande, a gente vê muito mais sinergia do que concorrência. Sim. Por quê? Você pega a verba publicitária, ela é dividida muito para o digital. Então, o que a gente briga com o Retail Media é da verba que vem entre digital, entre outras plataformas, trade, entre tudo, trade. Então, a nossa defesa é muito grande, porque o ponto de venda você tem, né? Além de ter uma audiência extremamente qualificada, você tem dados, você tem métricas. E é isso que faz sentido. Diferente, né, de outros mercados, a gente consegue muito metrificar, né, o resultado de todas as campanhas. E aí, nesse momento, a gente tomou a decisão de seguir como Deled. Mas a gente falava, cara, como que a Deled vai conseguir vender mídia? Como que a Deled vai conseguir vender? E aí, a gente até falando aqui um pouquinho, fiz uma palestra, e aí, de repente, uma pessoa começou a vir atrás de mim, que é a Ariane, e aí ela veio para mim e falou, Richard, eu quero marcar. Quando eu vejo, chegou a Ariane e o Francesco, e me apresentaram um projeto
para vender mídia naquele momento, assim, para fazer rentabilidade, mas não como mídia, e sim pensando no ponto de venda como audiência, com dados, com métricas. Cara, pô, fiquei encantado. Falei, cara, vamos montar esse negócio. E aí a gente, então, começamos a construir esse negócio em conjunto, que é a Converta Ads. E aí, neste momento, estamos construindo tudo. Me aparece Retail Media. E aí, quando eu vejo a Retail Media, eu falo, cara, é a grande oportunidade para a Deled. Né? E a grande oportunidade da Deled de trazer ativos para que a gente possa comercializar, de a gente comunicar para o mercado que nós agora investimos efetivamente no ponto de venda, porque o supermercadista, para você ter ideia, eu ia lá às vezes como Deled, não, beleza, mas quem vai vender? Não, então eu tenho que ter a Retail Media, eu tenho que ter uma empresa de mídia. Cara, peraí. Então, não, eu tenho que ter a solução completa. A Deled é a fornecedora, é a empresa que entrega a solução. Agora, a Retail Media é que tem a relação com o varejista. E aí, agora, nós estamos criando que a Converta é quem vai a mercado falar com as agências, fazer um trabalho muito forte com as agências. E com isso, cara, a gente montou aí um ecossistema muito bacana, onde que a gente vem trazendo toda a expertise da Retail Media, com a expertise, né, acho que desse relacionamento com o mercado e com as agências, que é realmente uma plataforma com grandes diferenciais, e atrelando toda a experiência e know-how que a Deled tem e a força que a gente tem de criar interativos. Então, no final da linha, hoje, efetivamente, nós oferecemos a solução completa para o ponto de venda. E a gente deixa isso muito claro. O OH, ele tem que ser nosso parceiro. Sim. Até mesmo porque a gente continua fomentando o OH cada vez mais com tecnologia, com sistema. E a gente fala assim, pô, o OH tá lá. Por que não? Quem é do OH, que tem relacionamento com o varejo, indica para a Deled. Pô, traz pra gente, a gente faz a instalação, a gente monta isso, a Retail Media entra, contrata, Converta, faz comercialização. Enfim, nós estamos falando de um pacote hoje completo que a gente acha que em muito breve o mercado vai estar com mais entendimento de tudo que a gente está fazendo e vai ver o resultado e efetivamente vão saber na prática das nossas ações que nós não somos concorrentes, a gente não vai atrás de ponto, a gente não põe ponto em OH, a gente não vai atrás do OH. Inclusive a Retail Media tinha OH dentro de casa, em penas, pedágio, etc. E a gente falou, Cris, isso aí não faz parte do nosso negócio, tanto que é o que o Eduardo, hoje é M2, né? M3. M3, ó, muito além de M2, M3. Muito além de sensacional. M2, que é o que a M3 vem fazendo e é o que o Eduardo hoje ele segue a linha aí à frente da empresa. Eu vou te falar, até por conta do Amigos do Mercado, filosoficamente questiono muito essa questão de concorrência. Né? Hoje, acredito que a gente já vive um mundo muito diferente, onde você não deseja que o seu concorrente feche as portas, né? que ele deixe de existir para que você fique maior. Não, na verdade, o seu grande competidor é o seu passado. Né? Seu competidor é o fiscal year passado. Né? Você tem que crescer em cima dele. Porque, porque é muito simples. Né? Se a gente imaginar que o seu inimigo é o seu concorrente, a inexistência dele te traz a vitória. A inexistência dele não te garante nada. Pelo contrário, ele tende a deixar o seu segmento, o seu mercado menor. Você quer ter um mercado maior e você quer crescer. Isso é importante que você falou, porque eu sempre falo isso, cara, concorrente não é nosso inimigo. Sim. Dito que os meus concorrentes, como Deled, eu tenho uma ótima relação e sempre busquei isso. Eu acho que eu aprendi, aí vem muito da minha mãe, cara, de ser próximo e entender e estar junto. E, cara, é óbvio que lá fora a gente quer cada um ganhar, né? Cada vez mais o mercado, porque se não tivesse isso, não ia adiantar. Tem que ser competitivo. Então trazendo o esporte novamente para a história, eu gosto muito de usar o exemplo do Messi e do Cristiano Ronaldo. Eles só têm a qualidade que têm porque são da mesma geração e viram um no outro ali os seus grandes concorrentes. Tá? Nunca aliviaram 1 milímetro um por outro. Tá? Só que não desejavam um ao outro que o outro quebrasse a perna. Lógico. Não faria assim, seria pior se qualquer um deles ficasse fora do game. Só que o seguinte, mas quando estava em campo, quem quer ganhar, entra para ganhar. Não entra para brincar, não. Entra para ganhar. É interessante, né? Porque o OH ele fala muito da jornada, né? E lá a gente fala jornada não só consumidor, mas do shopper, né? Então, assim, às vezes ele está numa parte da jornada, ele não está toda a jornada. Então, quando você fala de ser complementar, de trazer como parceiro, é isso. Como é que eu entrego toda a jornada? Como é que eu potencializo aquilo que ele está falando no meio do caminho para que no final aquela venda seja convertida? Porque na história que você trouxe, né? Chega o cara na hora com uma ideia, você como vendedor, você fez ele trocar de produto. Então, como é que você faz essa conversa para que aquela não mude de ideia no final, né? E o sucesso está no cliente. Outro dia eu estava no evento da ABA, o cara me falou...
Tô tentando lembrar o nome do cara, mas enfim. Ele falou um negócio que eu nunca tinha parado para pensar. Ele falou assim, gente, vocês chamam o anunciante de cliente. O anunciante não é cliente. O cliente é o camarada que compra o produto lá na ponta. Ele falou assim, cara, minha verba é equivalente ao tamanho do volume de negócio que eu faço. É isso aí. Né? Vocês minha verba não vai crescer. Minha verba só vai crescer quando eu crescer lá na ponta. Então o cliente, na verdade, é o camarada que está lá no supermercado pegando, né, o amaciante da gôndola. Não tem que fazer eu gastar mais, tem que fazer o cara comprar mais lá na frente. E se na jornada do cara tiver o shopping, o relógio, o celular, o que for ali e tal, cara, que isso funcione. Porque se isso não funcionar, ruim para todo mundo. Né? Sem dúvida. Né? Vou trazer de novo agora aqui para o seu lado, Cris. Passamos aqui, né, por toda a sua jornada e a gente tem aqui agora um olhar de futuro. Você quando chega você hoje vive uma situação muito diferente, né, que agora, né, empreende dentro de um negócio muito maior, né? E como que você vê aí o seu futuro, o futuro do seu time, dos seus negócios dentro dessa estrutura? Cara, assim, o time todo foi absorvido, né? Isso foi aí muito legal, porque era um time enxuto e que naturalmente não tinha uma sobreposição, né? E mesmo a Deled sendo uma empresa grande e uma grande empresa, a gente conseguiu encaixar as pessoas e aproveitar nas mais diversas áreas, e 95% todas focadas para a retail media, né? A gente já está falando sobre futuro, né? A gente está falando sobre o futuro desde o primeiro dia que nós sentamos para negociar, né? Quais eram os sonhos, quais eram os planos, né? O que se pretendia como retail media, somente retail media, e o que se pretendia como Deled, dona da retail media, né? O que eu acho que foi extremamente positivo porque se casou, né? A gente está num ritmo de expansão acelerado. Porque hoje a gente estava falando sobre diferenças de São Paulo e o Sertão e o Brasil como um todo. O que a gente conhece como retail media em um pedaço mais próspero de São Paulo não é o que de fato acontece no Brasil como um todo. É um setor que tem muito caminho para desenvolvimento? Muito caminho, né? Lembrando assim, né, o que todo mundo fala, né? O Brasil é um continente, né? Na verdade, né? Então, assim, a gente está com instalações simultâneas agora. A gente está fazendo no interior de São Paulo, capital de São Paulo e Porto Alegre, aliás, e Rio Grande do Sul, né? Porque tem ali a capital e região metropolitana, né? Então, assim, o futuro a gente quer ganhar mais abrangência, mais capilaridade, com isso mais relevância, né? A gente tem alguns objetivos estratégicos pontuais, né, falando sobre expansão. A gente vem com 2026 com um time totalmente renovado, né? Um time grande, né? Um comercial estruturado de peso, né? Como que o Richard mencionou, focado em muito dado, muita métrica, porque como nós estamos no ponto de venda, a gente consegue efetivamente demonstrar que a gente faz o ponteiro mexer. É o dedo no pulso, né? Então, assim, né, a gente entrega um pós-venda bacana, com um uplift, né? O antes, o durante e o depois, né? E não tem uma campanha de nenhum anunciante, seja ele qual for, de qualquer categoria, que não aumentou as vendas estando nas telas, né? Então, esse é o que nós vemos, né? E muito focado em dados e métricas, né? Assim, com muito apoio da Invian, né? Nessa parte tecnológica, na qual lançou até essa semana um novo capítulo, né? onde ela vai ser muito protagonista dentro desse cenário, né? Porque a gente entende que tela, né? Tela é uma tela, né? Assim, é meio um commodity, né? O bacana é o que você faz com ela, né? Então,
Acho que a experiência de casa pode servir como uma referência, né? A tela chegou pra gente como algo que a gente conectava num canal e tinha que suportar o que estivesse passando nele e acabou, né? Com uma variedade X ali de saltos pra gente dar. Hoje, qual que é o papel da tela na nossa casa? Exatamente. Então acho que esse é o futuro, né? É o que eu imagino. Naturalmente, agora a gente vai já nessas expansões, a gente está preferencialmente optando por LED, por uma questão lógica, né? Então assim, eu acho que o projeto ele ganhou velocidade, ele ganhou beleza, né? E ganhou assim um profissionalismo absurdo. Né? Então, assim, esse é o futuro imediato, inclusive, né? Meio Globo, o futuro já começou, né? Porque né, tudo que nós traçamos é o que nós estamos fazendo hoje, né? Então, acho que enfim, tem um caminho de crescimento aí gigantesco, tanto do Retail Media quanto quando a gente olha para os business pro business da The-LED como um todo. Né? Toda parede é um LED em potencial. Quase isso. Porque é muito louco, né? O quanto que a gente vem mais sendo impactado, né? Impactado, impressionado por telas e tal, né? E de todos os formatos possíveis. Vou te falar que dias atrás estava eu lá chegando no CMO Summit lá tal, e me deparo com um olho. Né? Eu falei assim, aquele olho é sensacional, que era aquele, cara, um LED no formato de esfera, cara, com um olho. Eu falei assim, cara, não tem mais limites pro negócio do LED. Muito legal, né? Demais. O LED tá no chão, o LED tá em formatos. E detalhe, o olho é de LED, né? Só para deixar registrado, né? Né? Então é verdade, não, do stand lá da The-LED. Aí quando você olha pro futuro, Richard, o que você almeja não tanto para a The-LED, mas pro segmento onde você está imerso? Pensa que esse ano aqui ele está super especial. Eu falo que acho que o ano nosso do crescimento, da mudança, foi esse ano de 25. É o ano que a gente está completando 15 anos de idade. É muito maluco isso, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, pô, olha a The-LED, pô, que legal, olha o tamanho, olha como chegou. Gente, são 15 anos. Então eu falo assim, a gente apanhou muito para chegar até aqui. Então hoje a gente vê várias empresas sendo montadas em 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, 5. Então são empresas que estão, né, no momento aí começando nessa onda que tudo é LED, e aí agora falando de Retail Media, então cada dia nasce um novo modelo e alguém falando que lançou alguma coisa de Retail Media usando o tema. E eu sempre bato bastante, falo, não, você faz Retail Media? Faço Retail Media. Como que você faz? E não é. Então, meio que a gente meio que tá sendo agora muito impactado com esse tema, mas efetivamente este ano para a gente está sendo muito especial, com muitos desafios, nada é fácil, então as coisas parecem às vezes, nossa, a The-LED tá indo, cara, a The-LED tem que trabalhar muito, a gente... Alice, eu fiz uma pergunta porque eu esqueci de fazer para você, importantíssima. Qual que é, imagino que seja inclusive agora, mas ou se não foi agora, em que tempo foi, em que momento que você teve o maior time dentro da The-LED? Agora, né? Agora acho que é o momento que a gente está com a gente, na verdade isso daí é crescente, né? A gente em todo momento foi só crescendo, mas a gente pega aí de 2019, lá saiu 40 pessoas para 400 e mais de 400 pessoas, 400 né? pessoas. Para a The-LED é muito. Quando a gente fala 400 pessoas, às vezes fala, pô, tudo bem, é pouco, né? Pô, tem muito, cara, mas pra gente é muita gente. É uma responsabilidade muito grande com o nosso time, e eu falo que ter um time é algo que é muito difícil, né? E é justamente aquele salto onde você sai de um movimento onde você sabe o nome do cachorro de todos os seus colaboradores, né? Para um momento onde você, cara, você não sabe o nome de todo mundo. Exatamente. É muito ruim isso. Isso muito é louco. Muito ruim, é muito ruim. A gente tenta fazer um board, ser próximo, mas efetivamente esse crescimento, eu sempre falo isso, eu fico imaginando, cara, como que as empresas que têm 10 mil funcionários, 20 mil funcionários, cara, como que faz, né? É uma loucura. Mas enfim, eu acho que é o ano da The-LED com o maior desafio de a gente realizar, né, tudo que a gente vem fazendo. Eu vejo que o futuro efetivamente, né, é muito do que a gente já tem traçado como roadmap. Eu acho que essa parte nossa de tecnologia é o que vai mudar. E quando eu olho o setor num todo, eu acho que é essa união, né, de tudo que a gente vem fazendo como empresa, como a empresa de soluções, como a marca de painel de LED,
como empresa de tecnologia e agora como uma empresa de retail media em store, né? Porque a gente defende muito isso, né? E quando a gente fala em história, porque esse é o nosso foco. Nosso foco é bater dentro do varejo e ser parceiro das empresas que fazem digital, né? Então a gente quer estar junto com elas para entregar a solução completa que estão extremamente estabelecidas. Então hoje, olhando, né, o dia a dia da Adeled, eu falo que a gente está aí entrando para um ano de 26, eu acho que é um ano muito mais estruturado. A Adeled passa por grandes mudanças físicas essas também, a gente vem para Pinheiros com essa mudança, então tudo está sendo no mesmo momento, né? A gente vem com uma sede nova agora. A gente vai para a sede para Pinheiros, a gente é da Moca, e aí eu brinco que às vezes o cliente falava, eu falava, você não sabe onde é a Moca, tal. Mas então a gente estava lá e a gente recebe muito cliente dentro da Adeled, mas com toda essa mudança, com essa questão de estar mais próximo do mercado, a gente vem para Pinheiros, a nossa sede aí comercial, administrativa, e vai ser muito legal. Então imagina que neste mês a gente está com todas essas mudanças, a gente está estruturando todo o time, então eu falo que é provavelmente um momento mais feliz que a gente vem vivendo aí, mas mais desafiador. Sim. Porque é muita responsabilidade para fazer tudo isso acontecer. Por isso, pessoal, vocês têm que entender, o ponto de venda tem muita força. Verba publicitária, olhe o ponto de venda, olha a tecnologia, olha o que a gente está entregando. Ajuda a gente. Não, ajude o seguinte, mas se ajudem mesmo. Porque eu imagino, né, Richard, porque da mesma forma que você está dando lá o seu passo importante, contratando gente, comprando empresas e tal, com uma expectativa de futuro. A gente sempre tem uma expectativa, né? Em algum momento, um varejista olha para você e fala assim, poxa, cara, é um investimento aqui importante para a minha realidade, mas eu acredito que isso vai mexer o meu ponteiro. Você já viu essas histórias acontecendo com alguns, né? Tem alguma história que você consegue lembrar assim, de um varejista que digitalizou o seu ponto de venda e a realidade dele mudou? Então quando eu falo até para ajuda a gente, ajuda dando oportunidade, né? Porque o ponto é esse. Muitas vezes, não, isso não acontece. Cara, dá oportunidade para a gente provar que o negócio é muito bom. O primeiro case nosso como Adeled foi o case da Friboi, onde que ela teve um aumento, e aí quando a gente fala de carne, né? Imagina que é o maior vendedor dentro do supermercado. Sim, de uma compra recorrente. De 32% no aumento do que estava anunciando na tela. Cara, isso aí para mim, eu falei, cara, não é possível, olha isso, olha o tamanho do impacto. E ela entendeu falar bom dia, boa tarde, boa noite ali para os seus clientes. Com a vinda da Retail, que mensura todas as campanhas, a gente tem campanha que tem mais de 400%. Cara, de venda daquele produto do que está sendo anunciado. E aí são dados assim que eu falo assim, cara, você tem certeza desses números? Assim? E aí eu falo direto, você fala, cara, não é possível, ele está aqui, ó, o sellout, ó, tá. Então assim, efetivamente, a gente hoje tem, como o Cris falou, via Retail Media, muitos dados e todas as marcas com crescimento absurdo. E a gente, como Adeled, quando a gente fala saindo até do varejo alimentar ou do varejo de mídia, a gente fala hoje do impacto das telas em todo o varejo, em todos os escritórios. Pensa o seguinte, aqui, qualquer lugar hoje você precisa de um LED, ou você já tem um LED. Quando a gente fala das agências, ela tem um LED para entretenimento, ela tem para dashboard. Então, enfim, o produto ele serve para tudo e no final do que a gente vem defendendo muito é que ele seja o produto da experiência. E cada vez a gente é mais visual. Então, por isso que eu falo experiências de todos os formatos, viu? Né? Tem até a experiência da tela do Neymar, meu amigo. Então, a Adeled fez a tela da piscina do Neymar, meu amigo. Me conta como anda a piscina do Neymar lá, Richard? Tá lá em Mangaratiba, cara. Como foi fazer esse projeto? Eu lembro que achei muito interessante o vídeo dele e tal. Tem coisas que a gente lembra onde a gente tava, né? Que acontece, né? Tipo aquelas coisas que te marcam que você lembra, né? Eu lembro, eu tava em Orlando. E aí eu recebo uma mensagem, aí começa a me ligar, falam, o Neymar vai postar a tela. Eu falo, como assim? Porque assim, quando a gente fez a gente instalou nossa negociação, o Neymar inclusive contratou, ele pagou painel para um monte de lugar, boliche e tal. E aí era assim, deixa a gente filmar, né? A gente poderia usar a imagem, né? A gente fez uma condição especial para que a gente usasse a imagem. E aí, quando ele posta o vídeo, poxa, aí imagina, eu falei, cara, ele postou no feed dele, e aí falando da Adeled, que tava super feliz. Cara, aí eu falei, não é possível, ele vai postar mesmo, né? E tava naquele momento do auge. E aí foi muito legal, porque aí depois os amigos do Neymar começaram a ligar pra ele. O Neymar dá retorno? Pô, bastante, hein? Tá gostando da conversa aí, meu? Eu tô adorando. E
assim, você percebe que eles têm muito a ver, né? Pois é. Então, porque assim, um com o primeiro salário comprou flor e o outro comprou um vaso. Então, assim, Exatamente. É muito complementar. E pra gente é muito legal poder trazer essas conversas aqui, né? Agora já caminhando aqui pro final do nosso papo, né? Falamos, né, das nossas trajetórias profissionais e tal, e onde chegamos aí para fechar, a gente começa falando sobre a vida pessoal. Eu gosto sempre de terminar também falando sobre ela, né, Cris? Agora, independente dos planos profissionais, né? O que o Cristiano vê pela frente pessoalmente, meu amigo? Pra gente trazer um recado final para encerrar o nosso episódio. Cara, o Cristiano vê pela frente muito churrasco. Puta, me dei mal. Pessoal. Pô, mas não vai dar tempo pro churrasco. Cara, muito churrasco, muito encontro com os amigos, né? Naturalmente, muito Ô, trabalho. Cris, me chama, vai, meu. Chama. Tô brincando, já chamou. Já chamei. Cara, e muito trabalho, né? Eu acho que tem muita coisa para se fazer, muita coisa para se construir, né? Então, é isso, cara. Muito churrasco, muitos amigos e muito trabalho. Quantos anos tá seu filho? 22. 22? Ah, então beleza, já tem que estar. criado. Coloca pra ralar lá. Tem o Vitinho, mandar um beijo pro Vitinho. Vitinho. Espero que você esteja assistindo seus chefes aqui, hein, Vitinho. Sabe, pra contextualizar que o Vitor, meu filho, trabalha com ele, né? Muito bem tratado, diga-se de passagem, né? Sempre aproveitar para mandar beijo pra Mariane, pro Leozinho, pra Meli. Mas enfim, o Vitinho trabalha com eles lá. E tem até uma idade parecida com o seu filho, né? Eles trabalham juntos lá. Isso aí, Marquinhos. Bom, e você, Richard? Você tem filhos também, né, Richard? Quantos anos? 7, 6 e 4. 7, 6 e 4. Pô, tem uma jornada boa aí pela frente, meu amigo. Então a minha jornada tá mais para este lado aí, né? E aí, é o seguinte, né? Falamos muito aqui sobre a Deled, sobre as questões profissionais e tal. Você vem de uma família que é muito engajada, né? Você sempre tiveram um olhar muito além do trabalho. E aí, quando você pessoalmente olha para o futuro, a gente começou a nossa conversa falando lá do Richard, criancinha e tal. Você, como pessoa, qual que é o seu olhar de futuro aí? Cara, primeiro que eu acho que agora eu tô nessa fase dos filhos, então eu acho que a minha prioridade é essa. Eu falo que quando a gente tenta unir, né? Acho que a gente tem que botar ali na balança e isso aí às vezes é o que me limita a estar em muitos lugares que eu gostaria, mas eu falo que são escolhas que a gente acaba fazendo. Então, trabalho pessoal, ser minha família e assistencial, que é os amigos do bem. Então, são 3 coisas que fazem parte, assim, como prioridade do meu dia a dia. E aí, às vezes, vem isso. Às vezes as pessoas falam, pô, em evento, o Richard não vai, não sei o quê. Então, assim, eu tenho muito essa questão de estar presente, então, dentro de casa, né? Como muitas vezes eu não estou pelo trabalho, eu tento estar intensamente junto com eles e mesmo assim tomo uns puxões de orelha feio das minhas filhas de 6 e 7 anos falando que o papai não fica em casa, não sei o quê. Então, assim, cara, é a vida do empreendedor. Eu falo, não é fácil e aí você precisa que a família te acompanhe, né? Então, eu falo que eu tenho uma esposa incrível, que é minha parceira, que segura a bronca, e sem isso seria impossível, né? Seria impossível você conseguir realizar sem ter alguém segurando a outra parte do outro lado. Então, assim, de futuro eu vejo meus filhos crescerem, esse é o meu sonho, né? Ver eles crescerem com educação, com olhar ao próximo. E com certeza, né, profissionalmente, a gente está conseguindo cada vez mais construir e gerar impacto, que esse foi o sonho, né? Eu falo que nunca eu olhei para a Deled pensando em dinheiro, né? Então, acho que isso daí eu aprendi, nunca foi esse o nosso foco. Nunca foi o foco, foi tirar dinheiro ou ter. Óbvio que a gente luta todos os dias e trabalha para ter o resultado, né? Mas o principal foi de gerar impacto e fazer algo que fosse grande. Então, é isso que a gente trabalha para ser a melhor, né, para os nossos parceiros e para os nossos clientes. E Richard, não sei se você em algum momento fez esse paralelo, né? Mas, poxa, acho que você chega neste ano, né, de 2025 com um momento que, de forma muito equivalente, da mesma forma que você teve lá, enfim, na Alcione, um exemplo gigantesco para poder se mirar, né? Hoje seus filhos podem olhar e falar assim, putz, meu pai é foda, hein?
Não é nada, mas eu falo, a mais velha já fala, o que você vai fazer? Vou ser vendedora de LED. Isso aí, tá e certo. aí vai ser vender LED. Ela fala, lá, tá lá. Daqui a pouco aí a mais nova vai falar, eu vou vender mídia. Aí o outro pode ser, tem tudo varejo. Aí o outro, cada um, vamos botar eles pra trabalhar daqui a pouco. Né? Ó, tá vendo, Antônia? Presta atenção quando o papai te fala, tá? Com 14 anos, ó, com 16 começaram a trabalhar, tá? Então, fazer esse corte pra ela aqui. Não, e você sabe que eu brinco muito sobre todos os assuntos da publicidade e tal. E tem uma coisa que eu dou que eu me esquivo quando a galera fala. Eu falo, seu filho virou publicitário, podia ter virado médico, podia ter virado engenheiro. Eu falei assim, não, cara, virou publicitário. E eu fico feliz, cara. As coisas que eu tenho vieram através da publicidade, né? Hoje os meus dois que estão em fase de trabalho, né, que é o Vitinho e a Mari, ambos trabalham no mercado publicitário, eu fico muito feliz. Né? Porque, enfim, seguiram aí os nossos caminhos, né? E estão construindo deles ali, né? E que, enfim, que construam, que encontrem as dificuldades que a gente encontrou. Óbvio que a gente sempre vai tentar dar o maior conforto possível, mas para que eles construam com o esforço deles. Né, todos os nossos aqui, aliás, temos, né, temos uma coleção de filhos aqui que estão aí já dando seus primeiros passos aí, né? Muito bom. Esqueci de fazer alguma pergunta? Acho que não, né? Acho que nenhuma. É uma história muito legal, muito bacana a história dos dois, a forma como eles se encontram, a forma que é complementar, né? Eu acho que quando fala de jornada, né? Acho que isso é um baita de um exemplo, assim, de jornada mesmo, né? Sim. Cara, que se juntam a uma biblioteca que a gente tem muita satisfação em reunir. Porque são 103 conversas aqui, né? Nesta cadeira sentaram dos mais diversos líderes do nosso mercado aqui. E quem é jovem, ou quem não é jovem também, passar por ali, certamente vão ter histórias inspiradoras de gente que realmente foi lá e fez acontecer. Não é bom? Esqueci de perguntar alguma coisa para vocês, meus amigos, se vocês gostariam de falar. Cara, ou podemos mandar um beijo para a câmera já? Não, já. Gente, não fiz em 1 hora, mas consegui mirar quase nos 90 ali, tá vendo? Tá demais. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Estamos juntos, é demais estar aqui. E contem com a gente, infinitas possibilidades. Muito bom, muito bom. E a gente, para terminar, vamos fazer um brinde aqui. Um brinde. Aqui, né? Muito obrigado, meus amigos. Tem que beber. E você visite aí os outros episódios do podcast do Amigos do Mercado e participe do Amigos do Mercado em todas as redes sociais e também nos grupos de WhatsApp, caso você seja aí um profissional da comunicação. Tá bom? Um abraço e até mais.